Fax, né? E estamos aqui por causa de um projeto social que a gente está montando. Eu queria que você falasse um pouquinho da sua história, né? Como é que você consegue sobreviver aqui, quais são as suas dificuldades, quais são os pontos fortes, né? E aí, pode começar. Meu nome é Vera Guimarães, eu sou dirigente dessa casa, né, a qual batizamos de La Pérola de Cristo. E a ideia de montar uma instituição que desse suporte a vítimas de abuso sexual nasceu de um evento triste da minha vida, que fui abusada sexualmente com 10 anos de idade e quis, né, dar o suporte que eu não tive. Então hoje a gente acolhe, 90% do nosso público são vítimas de abuso sexual também, embora a gente tenha migrado para um outro público que é crianças e adolescentes abandonados. Então hoje a gente tem 16 crianças, alguns que chegam aqui com 2, 3 dias de vida, que a gente acolhe dentro de 2 casas lares, uma de 0 a 1 ano e outra de 2 a 6. E a gente tem, são 16, né? 8 em cada casa. Temos também algumas meninas que já são adultas, né? Jovens mães, que tiveram filhos, algumas do próprio pai, né? Outras do irmão, e que por não ter tido a punição necessária, o agressor, elas continuam morando aqui. A gente fica muito triste porque, mesmo com a materialidade de um crime hediondo nas pastas, né, quando a gente tem um DNA que prova que aquela criança foi concebida através de um incesto praticado pelo pai, pelo próprio genitor, pelo irmão, mesmo com a materialidade, a gente às vezes leva 7 ou 8 anos para que ele venha a ser punido quando é punido. Então, por isso, a gente tem uma demanda imensa. A gente tem, às vezes, nós conseguimos com a equipe técnica estar devolvendo essas crianças e adolescentes para a família extensa e algumas para a família substituta. E aí o que é que acontece? Logo depois a gente tem 30 vagas que surgem, tem 30 novas vítimas que adentram esse portão. Então é muito difícil. Lidar hoje com vítimas de abuso é difícil. E fazer trabalho social na cidade de Salvador muito mais. E a gente tem, infelizmente, nossos gestores não têm muita sensibilidade com o social. E a gente fica precisando da solidariedade das pessoas. Só para vocês entenderem, todo o espaço físico do La Pérola de Cristo foi construído através da solidariedade. Não tem um bloco, não tem uma telha que tenha custado dinheiro do município nem do estado. Todos os espaços, todos os mobiliários que vocês verem, em muitas casas vocês vão ver que está desprovida de mobília, é porque a gente vive parcialmente de doações. Eu tenho um convênio com a SEMPS, né, que é a Secretaria de Ação Social do município. Porém, esse convênio não pode comprar mobiliário, não pode comprar equipamentos. A gente paga os funcionários e uma parte da comida, porque a gente gasta hoje, a gente tem 9 mil, quer dizer, vamos ter 9 mil agora, a partir de outubro, para comprar comida, mas eu gasto 4.900 de carne mensal. Então vocês devem entender que o valor é irrisório para a quantidade de pessoas que a gente tem aqui. Hoje eu tenho uma determinação do MDS de como funcionar. Então, para cada 20 meninos eu tenho que ter um coordenador, um assistente social e um psicólogo. O que é o MDS? É Ministério do Desenvolvimento Social. E aí o que é que acontece? A gente tem que ter essa equipe técnica. Porém, a gente sabe que um profissional com nível superior, o salário não é pequeno. E para 120 eu teria que ter 6 psicólogas, 6 assistentes sociais e 6 coordenadores. Só aí seriam 18 pessoas com nível superior. Fora pedagoga, fora gestora, fora outros profissionais que são extremamente necessários para que a gente possa estar desenvolvendo o trabalho. Nós temos aqueles estágios que são curriculares, que na sua maioria são profissionais da área de serviço social, que dão suporte extremamente necessário para isso, para que a gente consiga, né, suprir essa necessidade.
Mas a gente tem os cuidadores, que são um número muito pequeno. A gente tem só no berçário, que nós temos 2 por casa, mas nas outras casas lares a gente tem 1 para 10, e é muito difícil uma mãe social poder dar conta de 10 crianças, né? Então, além de cuidar da higiene da casa, a higiene das crianças, a gente tem que educá-los. Então, a mãe social hoje é um profissional de fundamental importância para que a gente, de fato, possa dizer quais os cidadãos que sairá dessa porta, né? Então, a gente tem meninas que têm 7 ou 8 anos de abuso. Não é fácil você fazer com que elas voltem a acreditar, né? Voltem a confiar, porque quem agrediu é quem deveria proteger, que é o pai, é um padrasto, né? É o irmão. E muitas vezes, para minha tristeza, com a anuência da genitora. Porque a maioria dos casos que a gente tem aqui são inúmeros. A gente começou a trabalhar prestando esse serviço de acolhimento em 2000, então eu tenho 14 anos. E a gente já acolheu muito mais de 500 vítimas de abuso. E dentro de 500 vítimas de abuso, eu posso te assegurar que 2 estão na cadeia. Tiveram, né? Um que fez 2 filhos na própria filha e um outro que fez um filho na irmã. Mas e os outros? Porque eu tenho menina que tem um filho do irmão, e o irmão maior com uma menina de 14 anos, e é registrado, inclusive, a criança no nome dos 2. Então, é desumano, é monstruoso, e a gente fica se perguntando, num país como esse, onde a impunidade campeia, por que o número é alarmante? Porque quem deveria ser punido de imediato era o agressor. Infelizmente, se inverte os papéis, né? São casos como essa que acolhem a vítima, quando a vítima nesse momento precisava era do colo da mãe, do beijinho da avó, né? Para minimizar essa dor. Deixa eu lhe interromper um minuto e lhe perguntar o seguinte, depois dos 18 anos, como é que faz essas pessoas, essas que são acolhidas aqui? Aí fez 18 anos, e agora? Eles deixam de ser adolescentes, deixam de ser protegidos pelo juizado da infância, deixam de ser protegidos pelo Ministério Público da área da infância, mas eles não deixam de ser problemas do Lar Pérola de Cristo, né? Então, como nós somos uma ONG, e abaixo de Deus eu coordeno essa casa, e por ter sido vítima, vim de uma família muito humilde, a gente passa por cima do que esses órgãos da infância determinam e continuamos acolhendo. Então eu tenho um menino de 19 que está fazendo a casinha dele, porque a gente pôde, aqui em uma ocupação perto, conseguir 5 terrenos. Então eu tenho alguns que estão construindo a casa deles, só que devagar, porque o máximo que você consegue para quem tem baixa escolaridade é uma vaga no Jovem Aprendiz, onde eles recebem meio salário mínimo. E no mais a gente fica tentando sensibilizar padrinhos, para que alguém entenda que um menino de 18 anos, ele não se autossustenta por ter completado 18 anos. E quando a gente tem a dificuldade de receber uma menina de 16 anos, que não tem nem registro de nascimento, ou que é primário, seria fantasiar dizer que em 2 anos a gente vai empoderar elas o suficiente para que elas se autossustentem. Então a gente faz às vezes campanha para um grupo de pessoas que visitam o abrigo, cada um que pode doar alguma coisa, cimento, 1000 blocos, e dessa forma a gente tem conseguido construir algumas casinhas para que a gente, dando mais um tempo mais para que esse menino possa ter um emprego fixo, ele possa se autossustentar. As crianças, já os adolescentes, elas frequentam a rede de escola regular? Tem que frequentar, senão eu, como guardiã, que o estatuto diz, né, que na condição de guardiã eu tenho que, né, ter obrigatoriedade de estar inserindo eles na unidade de ensino, senão eu respondo por um crime chamado abandono intelectual. Então, fora isso, a gente tem muitos passivos. Como é que a gente hoje sobrevive no Lar Pérola de Cristo? Trabalhando em rede. O que é trabalhar em rede? É identificar dentro da minha comunidade, que muitas das vezes a gente não tem nem o dinheiro de transporte para que ele vá para um outro bairro. Então, dentro da minha rede, dentro da minha comunidade, a gente mapeou
Então a gente tem escolas próximas, onde os meninos vão andando. A gente tem postos de saúde, que se receba uma menina hoje que estava sofrendo abuso, eu tenho rapidinho um posto para encaminhar para que ela faça, né, HIV, VDRL, hepatite. A gente tem o Viver, aonde é aqui próximo em Piripiri, ela vai também lá ter um suporte psicossocial. Viver é um órgão do Estado que dá esse suporte, e aí a gente consegue o valor do trem, que é 50 centavos, né? A gente tem uma parceria forte, alguns grandes parceiros, porque qual era a minha maior angústia, já que eu digo muito que Deus me capacitou para ser mãe, era como encaminhar, como ressignificar de fato essas vidas que Deus colocou na minha mão. Então, meninos que têm baixa escolaridade e pouco tempo para ficar institucionalizado. E aí a gente foi e abusou, Ministério Público do Trabalho, e conseguimos com algumas procuradoras a inserção deles nesse projeto Jovem Aprendiz. Então a gente tem conseguido estar colocando eles para se capacitarem por 2 anos no SET, Senat, no Senai, no SESI. A gente buscou também o Vira Vida, que é um projeto que acolhe meninas e meninos que estavam fazendo exploração sexual, que muitas das meninas que eu recebo às vezes eram obrigadas a se prostituir, elas eram prostituídas. Porque para quem não entende como é difícil desobedecer pai e mãe, a gente fica assim achando, elas quiseram, mas uma criança de 11 anos, 12 anos não quer ser prostituta. Como é que você lida com essa idade, 16 anos, meninos e meninas aqui dentro, como é que você controla isso? Como uma mãe que controla seus filhos, eles têm o direito, porque eles não estão cumprindo medida punitiva, eles estão cumprindo medida protetiva, eles têm o direito inclusive a namorar, a beijar na boca, a passear, só que a gente tem um acordo, que aqui é a minha casa, na nossa casa a gente não vai permitir que a filha fique no sofá, né, se beijando, até porque eu tenho crianças também que não são sexualmente ativas. Então elas têm o direito de namorar, elas vão namorar na praça, onde é o lugar que adolescente namora. E entre eles aqui já aconteceu namoro entre eles? Casamento, inclusive. Eu tenho vários meninos e meninas que hoje são marido e mulher, que nasceu o amor aqui dentro. Né? Pense no La Perola de Cristo como condomínio. Um condomínio onde mora N famílias. Eles não se veem como irmão, e nem a gente os cria para parecer irmãozinhos, que aqui não é orfanato. Então, o projeto Perola de Cristo nasceu da ideia de que a gente vai funcionar como uma casa transitória, onde a criança chega machucada e a gente vai ressignificar a vida deles para que eles consigam se ver como pessoas de direitos. Inclusive, eles têm direito a namorar, eles têm direito a ir no cinema, eles têm direito a ir no Iguatemi, né, no shopping, passear. Então, a gente não trabalha com essa medida punitiva, tirando e violando mais ainda o direito deles. Então, eu tenho várias meninas e meninos que hoje são marido e mulher. Se você me perguntar, eles vão fazer sexo aqui? Não, porque eles respeitam a minha casa, o tanto que a gente respeita eles. Mas eles, quando a gente vê que nasceu um sentimento, eles têm todo o direito de ir na praça namorar. É uma casa, não é uma cadeia. Na cadeia, é um trabalho de ressocialização mesmo. Com certeza, de ressignificação. Embora que muita gente ainda se atenha ao código antigo, o antigo código de menor, onde você punia um adolescente que já foi punido. E hoje não. Eu, por ter sido vítima também de abuso, por entender que todos os direitos deles já foram violados. Eu tive um assistente social e uma psicóloga que fez uma dinâmica aqui que marcou minha vida. Ela mandou que a gente, um trabalho, que tem grupo terapêutico, a gente não consegue minimizar uma vítima de abuso, de maus tratos, de rejeição familiar, se você não tiver grupos terapêuticos. Um desses grupos, ela pediu para eu escrever as 3 coisas mais importantes da minha vida. Eu e todas as pessoas que participavam desse grupo. Eu coloquei Deus, meus filhos, minha família e meus filhos do coração, que são os meninos do abrigo. Em seguida, ela mandou você descartar, não jogar no lixo. Acabou a dinâmica ali. Que eu não poderia jogar no lixo as coisas mais importantes da minha vida.
E o sentido dessa dinâmica era, quando eles passam lá dentro do meu portão, eles perderam as coisas mais importantes da vida deles. Muitos dos quais a gente tem que reensinar eles a acreditar no Deus vivo. Né? Porque é muito difícil para uma menina entender que o pai dela, que ele não tem consciência, né? Eles não têm. Alguns são molestados desde 3, 4 anos de idade. Só quando você consegue romper o laço da agressão é que eles se dão conta da monstruosidade que foram feitos com eles. Então é difícil. Não tem nem noção, né, do que está sendo feito com eles, né? Não. De tão pequenos que são, né? A menina mais nova que eu tive, que foi vítima de abuso, chegou aqui com 1 ano e 6 meses e passou 16 dias no HGE com hemorragia, por conta da violência. 6 meses. Então é difícil, sabe? Mas da mesma forma que você se sente assim, triste, porque os agressores não foram punidos como deveria, e, outro lado, Deus faz com que você se torne cada dia mais humana, cada dia mais sensível ao sofrimento alheio. Né? A gente passa por muita dificuldade. Agora mesmo eu tenho o Ministério Público, que é um órgão de fiscalização, e que eu preciso que meu espaço esteja todo salubre. Mas eu disse no início da entrevista que o convênio não cobre, né? Reforma, não cobre mobiliário, não cobre, como é que eu vou te dizer, não cobre o mínimo que a gente precisa para deixar esse espaço sempre limpo, né? Isso aqui é uma chácara, e é como chácara que a gente gosta que os meninos se sintam livres. E aí o que é que acontece? Quando vem um órgão de fiscalização aqui, que diz assim, essa parede está suja, aqui os meninos têm, porque eu tenho uma determinação que diz que eu tenho que ter um armário para cada criança, para que eles tenham a sua individualidade. E às vezes a gente não pode. Se vocês vão visitar, vocês vão ver que inúmeras casas que a gente tem hoje não tem nem um guarda-roupa. Às vezes a gente reaproveita um estante de aço, coloca um nomezinho e ali ele guarda a roupa. Mas quando o Ministério Público e outros órgãos de fiscalização vêm aqui e criticam, eu fico angustiada, porque eu sou, como o Estatuto diz, eu sou uma mãe que só sou pobre. Né? Eu não tenho poder aquisitivo para fazer com que as coisas fiquem melhores. Então eu apelo, eu peço, e é dessa forma a gente tem conseguido tocar essa casa. Você gostaria de mandar alguma mensagem para um dos nossos governantes, prefeito, governador, coisa do tipo, assim, que pudesse sensibilizar eles para essa sua causa? Gostaria. Eu iria dizer, se eu estivesse de frente do governador ou do prefeito, eu iria dizer a ele, eu estou fazendo a minha parte, como um beija-flor que tenta apagar o incêndio com uma gota de água que consegue carregar no seu bico. Mas o asfalto que tem aqui, ele foi pago. Até um pouco de asfalto que tem aqui foi pago. Eu estou fazendo a minha parte e gostaria que eles fizessem o mesmo, porque a gente trabalha com vidas e a gente não pode brincar com vidas. A gente agradece em nome da Unifax, em nome do nosso grupo, a Hanna, o Dimileto, o Marinho, o João, o Jefferson e Juliette, certo? Marinho e Laura. Laura. E você, né, Marinho? Marinho também, claro. Viu? A gente agradece em nome de todos. Tá ok? Muito obrigado. Obrigada a vocês. Obrigada.